Falo no dia 25 de novembro. Saibam vocês que eu tenho refletido bastante sobre a nossa atividade no mundo da arte. Acho que, em certa medida, já fomos mais engajados, já fomos mais dedicados a debater as nossas questões e as questões da sociedade. É bem verdade que o último período, ele, como tem sido característica nos grandes movimentos que se estabelecem entre os artistas, seria propício à resistência, como nós verificamos na produção artística da época da ditadura, por exemplo. Mas o fato é que existe uma política de ódio que, uma vez implantada no país, segue gerando efeitos, que vão desde os mais trágicos, como esse que aconteceu hoje em Aracruz, no Espírito Santo, quando um jovem de 16 anos, armado com uma pistola do seu pai, que é da PM lá do Espírito Santo, matou 3 pessoas, 2 professoras, uma criança de 12 anos, feriu outros tantos que estão em estado grave, e na indumentária do jovem, um guri de 16 anos, existia uma suástica marcada. O fato é que há uma política de ódio que se estabeleceu, que é aquilo que nós não podemos admitir como um traço civilizatório dominante. Vimos no período da eleição grupos de jovens em escolas normalmente de classe média alta, exercendo na sua forma máxima o racismo, a discriminação, o poder de classe. Então, essas políticas de ódio que o governo Bolsonaro inaugurou, elas passaram a se refletir também no espaço da produção cultural em todas as suas linhas de manifestação. Hoje, em São Paulo, o Centro Cultural da Diversidade, que realiza uma exposição LGBT+, a partir de amanhã, teve obras de artistas LGBT que foram danificadas. As obras foram rasgadas, isso durante a noite, entraram no lugar e simplesmente agrediram a produção artística, os artistas e, especialmente, a possibilidade de manifestação de um grupo social, que é o LGBT+. O problema é que isto não é novo. Aqui em Porto Alegre aconteceu com a Queer. Em Goiânia, já disse isso para vocês, prenderam 2 quadros, porque o cara de plantão achava que não deveriam estar no museu, não deveriam ser vistos. Teve um caso aqui em Porto Alegre também, que lá no meio de uma exposição, alguém mandou botar um pano preto numa foto onde aparecia a genitália de um ser humano. Ou seja, quando a manifestação artística passa a ser agredida desta forma e a sociedade naturaliza este processo, e os artistas não levantam as suas vozes para afirmar a capacidade de expressão, no sentido que a produção cultural refere, nós começamos a ter problemas que caem no mundo objetivo. Vejam os problemas que a classe artística tem tido no país com Lei Rouanet, com Aldir Blanc, com a Lei Paulo Gustavo, que o Estado simplesmente, por uma questão ideológica, de tentar uma purificação discriminatória, simplesmente tenta asfixiar o mundo cultural. E isso recebe uma difusão, especialmente entre os jovens, que é muito preocupante. Isto que aconteceu em São Paulo ontem, né, é muito grave. Qual foi a decisão que se tomou para esse espaço público?
é que as obras serão expostas mesmo danificadas, como também um modo de denúncia sobre esta intolerância que a sociedade brasileira atual tem exercido contra a nossa capacidade de produção cultural e de expressão artística. Mas eu passo por aqui para convidá-los a esta reflexão. Nós, artistas, as nossas entidades, os espaços onde nós nos reunimos, eles estão carentes deste debate. Nós precisamos fazer um pouco mais de política, aquela política com o P maiúsculo, ou seja, o que nós queremos para o nosso país e como nós, a partir da nossa produção, seja na literatura, na música, nas visuais, em todos os tipos de expressão artística, como nós podemos contribuir para uma resistência que é necessária, sim. A capacidade destrutiva do governo Bolsonaro no setor cultural é algo inaudito. Eu quero ver o que o novo governo vai encontrar. Tenho certeza que serão escombros, como estão encontrando na área da saúde, vão encontrar na educação e entre tantos outros lugares que lidam especialmente com a formação, com a capacidade de elevação civilizatória. Então nós precisamos pensar sobre isso. Temos que resistir, temos que pensar sobre políticas culturais. Temos como sociedade que fazer isso. Por quê? Porque o governo, ele é simplesmente governo. E as políticas culturais devem ser as políticas de um povo, portanto, políticas de Estado. E nós, artistas, temos o dever de nos preocuparmos com isso. Está aí. Governo Bozo na saideira. E em São Paulo, artistas LGBT+, têm suas obras vandalizadas. Nós precisamos pensar bastante sobre o que devemos fazer e devemos trabalhar num processo de construção coletiva sobre uma política de resistência no mundo cultural. Até a próxima.